tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho aqui para vocês sobre as soluções ETECs e como elas vão ser utilizadas aí para a reconstrução do litoral norte. E dar um pouquinho de entrada aí no tema do wood-frame. Para começar, para falar um pouquinho para vocês aí do Grupo ETECs, o Grupo ETECs é um grupo belga com mais de 110 anos no mercado de construção civil. Hoje nós contamos com mais de 13 mil colaboradores, são presentes em 45 países, com mais de 160 unidades industriais, 5 centros de pesquisa e desenvolvimento, sempre procurando trazer a melhor solução e adaptação para as necessidades de cada local. Um faturamento de mais de 3 milhões de euros. A ETECs hoje ela trabalha com 5 grandes divisões, sempre muito focada no uso específico e na necessidade do cliente. Então, a gente tem uma divisão que se chama Building Performance, é a divisão que está presente hoje no Brasil, em que a gente fala não de produtos, mas em performance da construção civil. Dentro de Building Performance, a gente fala de drywall, fala de chapa cimentícia, a gente fala de steel frame, wood frame, construção modular, tudo que a gente vem dentro da performance e desempenho da construção civil. Além disso, a gente tem Exteriors, que é uma linha mais voltada para arquitetura, mais estética. Tem uma linha de alta performance para usos industriais, a linha de isolantes térmicos e acústicos, de lã mineral, e uma linha específica de fábrica de casas, hoje atuando dentro da Europa. A ETECs no Brasil, ela está presente desde 95. Ela conta hoje com 2 unidades fabris no Brasil, uma em Petrolina e outra em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Para falar um pouquinho do wood frame para vocês e como o sistema tem avançado aí na construção civil, a gente tem uma novidade que ontem foi feita aí a avaliação da votação para a publicação da norma do wood frame, a NBR 16936. E aí eu trago para vocês de primeira mão que a norma ontem na votação foi aprovada. A gente tem hoje uma liberação para que essa norma siga na BNT para lei e autação e acreditamos que ela vai estar disponível para consulta de todo mundo, para compra e já valendo dentro de no máximo 60 dias. O que essa norma contempla? É uma norma que ela começou a ser discutida em 2014 por um grupo de fabricantes, de empresas que já trabalhavam com wood frame. Essa norma ela passou na ABNT em 2016 e a gente teve praticamente aí 7 anos de trabalho para o desenvolvimento dessa norma, para que ela foque o máximo possível no que deveria ser contemplado para a gente garantir que teremos edificações dignas de serem habitadas. A norma ela contempla desde características de materiais, desempenho de parede, de forro, de piso, de telhado. A gente passa por projeto, construção, análise estrutural, e ela toda foi baseada em estudos do SINAT e também de DATECs existentes, que são empresas que já fizeram testes, a gente já tem comprovações de desempenho e análises desses sistemas para garantir o cumprimento. Então, em breve, aí, norma já aprovada, sendo publicada em no máximo uns 60 dias. Então, a NBR, é importante dizer que o escopo dela é edificações 100% em wood frame, em que todo o escopo está formado para edificações de até 2 pisos unifamiliares. Então, a norma ainda não contempla edificações de mais pisos e edificações multifamiliares. Mas a gente vai mostrar o case para vocês em que temos edificações multifamiliares e como a gente pode comprovar o desempenho para que seja um próximo passo para a publicação e avanço da nossa norma. Por que precisa de uma norma brasileira? O wood frame ele é até mais antigo que o steel, se a gente for avaliar historicamente esse sistema fora do Brasil. Então, por que uma norma brasileira?
É um sistema tão antigo, um sistema centenário. Por que eu preciso do wood-frame hoje com norma brasileira? É bastante simples, a gente tem outras normas do Brasil que exigem desempenho, que exigem adaptações às nossas necessidades. O nosso bioclima não é igual ao bioclima norte-americano, que é a casa que é onde nasceu o wood-frame. Então, eu preciso adaptar o meu sistema, avaliar o meu sistema, os meus materiais, para ver se eles vão atender às necessidades do bioclima brasileiro. Os nossos ventos, os nossos comportamentos são muito distintos. A gente já tem norma brasileira de estrutura de madeira, então a gente precisa adaptar o sistema para uma norma brasileira. Então, tudo isso foi feito pensando no que já existe e funciona muito bem fora do Brasil, com o que existe no Brasil, e feito um mix, um match entre essas informações para garantir o melhor sistema construtivo possível. O que muda com a publicação dessa norma para a gente? O primeiro ponto crucial é facilidade. Tendo a publicação de uma norma brasileira, a gente deixa de ser um sistema inovador. Muita gente passou ou passa dificuldades com os nossos sistemas construtivos para fazer um financiamento, por exemplo, para comprar um material, porque o meu sistema é inovador, não tem norma, não conheço o desempenho, não tenho garantias desse sistema. Então, a partir do momento que eu tenho uma norma publicada, eu deixo de ser um sistema inovador. Eu tenho um sistema convencional, um sistema normal, normatizado. Então, vem para facilitar e passa a ser um avanço muito importante para o nosso sistema construtivo. Ele estimula todo o desenvolvimento de políticas públicas, e é isso que a gente vai mostrar, que tem várias políticas públicas já pensando na industrialização, em trazer sistemas construtivos industrializados e facilitar para a gente aí, o uso do nosso sistema, fazendo crescer a demanda. Quanto mais se constrói em wood-frame, mais vai se construir em wood ou em steel frame. A gente cresce a nossa demanda e, com isso, a gente tem mais trabalho aqui para todo mundo. A gente começa a ter aí um avanço do nosso sistema, uma popularização do nosso sistema. Mas a norma é importante, ela é importante para garantir a qualidade desse sistema construtivo. A gente não pode deixar que se construa de qualquer forma. É importante a gente manter e ter foco em que essa obra seja bem construída, que essa obra não apresente patologias, porque mais para frente pode vir até a ter um dano para a imagem de um sistema construtivo que funciona muito bem fora do Brasil, se a gente não tem isso muito bem desenhado, muito bem especificado. E tem o tema da sustentabilidade, o quanto se tem buscado sistemas construtivos sustentáveis. E o sistema industrializado, ele vem para isso, para ajudar a gente aí na sustentabilidade. E o wood-frame não só economiza água, como por utilizar muita madeira de reflorestamento, ele gera créditos de carbono. Então, para a gente é bastante importante aí a questão do estoque de carbono, e que vem contribuir diferente de outros sistemas industrializados no wood-frame. A norma, então, ela contempla desde a avaliação, não vou entrar nos detalhes, tá, pessoal? De normas, um acatado de normas aí que fala de requisitos mínimos de materiais e desempenhos, em que a gente tem desde como uma chapa, um prego, um parafuso deve se comportar, a requisitos de cálculo estrutural, uma base da estrutura com base no Eurocode 5, com base na NBR resistente, com base em EN, para que a gente tenha aí uma segurança do que está sendo construído, com alguns detalhes construtivos. E não podia deixar de constar na norma as boas práticas construtivas. Como que é a interface do wood-frame com os nossos sistemas convencionais? Como que o wood-frame conversa com a impermeabilização? É tão diferente assim do que se usa no sistema convencional? Como que é essa interface entre esses sistemas? Como que se liga uma laje de wood-frame com uma parede? Então, é importante a gente seguir essas boas práticas construtivas.
E aí, para mostrar para vocês como o D-Frame tem contribuído e vem trazer para a gente as vantagens, eu vou convidar o Ramon para apresentar um pouquinho aí o case de reconstrução de São Sebastião. Ele vai entrar em todo o detalhamento técnico do projeto e cronograma da obra. Perfeito, obrigado, Franciele. Pegando um gancho do que ela falou, né? A Tec Verde, até remetendo à importância, antes de mais nada, dessa norma, mesmo para a gente que fomos uma dessas empresas pioneiras, como ela citou, que puxaram à frente de desenvolver um DATEC, em cima do qual muitos dos ensaios referenciaram o que hoje é a norma, e que para nós, talvez, nesse sentido, como aquelas questões de acesso a financiamento e tudo mais, elas já acontecem por meio desse DATEC, que ele está ativo para nós há 10 anos, não só para casas e sobrados, mas também para prédios de até 4 pavimentos. Mesmo que com essa questão de acesso ela não seja, digamos, uma novidade especificamente para nós, a gente acredita que é um marco super importante para a construção a seco no Brasil, especificamente para a construção em light wood frame, porque esse acesso quebra algumas barreiras de entrada e permite que toda a cadeia produtiva se estruture melhor para potencializar esse sistema construtivo, que mesmo hoje, com poucos pioneiros, já está conseguindo entregar importantes resultados para a nossa sociedade, como é o caso desse projeto que eu vou apresentar para vocês. Então, esse case especificamente é uma obra que ainda não iniciou. Essa foto aqui é uma foto de referência de um prédio realizado pela Tec Verde na cidade de Londrina, mas a tipologia construtiva é praticamente a mesma. Então, como todos vocês sabem, nós tivemos, né, na época do Carnaval, a infelicidade, né, a tristeza de um desastre, lá, o deslizamento, que além de vítimas, gerou com que várias pessoas ficassem desabrigadas, e com isso houve uma necessidade de reposição dessas moradias da forma mais rápida possível. E aí, para isso, o governo de São Paulo e a CDHU procuraram a Tec Verde, porque especificamente nessa localização também a questão de infraestrutura, dado todo o contexto, terreno e tudo mais, é bastante dificultada, havia uma necessidade de trabalhar com uma construção um pouco mais verticalizada, mas atendendo esse padrão popular. E aí, para isso, foi pesquisado no Brasil quais as soluções possíveis e que já detinham um DATEC de construção de múltiplos pavimentos, e a Tec Verde se enquadrou nisso, e a gente ficou muito honrado de ser lembrado, inclusive ser recomendado por outras empresas da cadeia construtiva de wood frames e steel frames. A Tec Verde é especialista nisso, eles têm condições de endereçar esse desafio. Eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes desse desafio, nos detalhes do sistema construtivo, para entender como que a gente aborda a construção a seco, potencializada por uma abordagem industrial, para conseguir endereçar esse desafio. Então, alguns dados básicos do projeto, lá são 480 apartamentos, divididos em 30 blocos, com térreos mais 3, né, 4 pavimentos, que tem 16 unidades de 42 metros quadrados cada um. Além deles, tem 38 casas, apesar dessa questão do adensamento do terreno, existem casas também por questão de acessibilidade. E as residências elas são construídas no bairro Baleia Verde, a menos de 2 quilômetros da Vila Sarri, que foi a região que sofreu mais com esses deslizamentos. O custo médio desses apartamentos montados é de 138 mil, composição entre apartamentos e casas, e a gente vai fazer essas 518 habitações em 6 meses. Então, aqui eu trago um pouco para entender o que está por trás do plano de ataque que permite fazer isso com 6 meses, de que forma que a gente tira proveito da construção a seco industrializada. Eu trago aqui um pouquinho das premissas que a gente está adotando para o plano de ataque dessa obra. Então, ao lado aqui, eu vou primeiro explicar algumas das premissas, depois explico um pouquinho ela na implantação. A gente vai ter uma equipe de montagem que sempre vai estar montando 2 blocos de forma concomitante. Ou seja, a gente tem uma fábrica, né, lá na cidade de Araucária, no Paraná, onde todos os painéis, todos os elementos construtivos são feitos de forma industrializada, são acoplados aqui no terreno, uma característica de montagem. Uma equipe pequena, uma equipe de 7 pessoas de montadores, mais um guidaste, é suficiente para fazer essa montagem em painéis que são fechados, não é somente a estrutura. Os painéis já saem com as placas de fábrica,
já sai com elétrica, já sai com hidráulica, já sai com as esquadrias, com vidro, com algumas portas também de alumínio. E após a montagem, a gente entra com uma outra equipe especializada para fazer essas terminações. Somente o acabamento fino, e aí especificando, é pintura e revestimento cerâmico, que fica com uma construtora local para fazer essa finalização. As instalações, como eu falei, elas entram no mesmo ritmo da montagem, sendo executada em paralela. Então, olhando um pouco o mapinha aqui, né, o azul, bom, aqui são os blocos, né, são 30 blocos divididos em 2 condomínios que nós vamos atacar paralelamente. Uma equipe de montagem ataca o bloco U, outra o bloco T, e nós vamos sempre montar de 2 em 2 blocos, que são aqueles bloquinhos que eu mostrei da foto, com 4 pavimentos. Um guindaste se posiciona entre os 2 blocos e monta 2 térreos. Depois ele vem e faz a laje desses 2 blocos no dia seguinte, e assim sucessivamente. Como a montagem de paredes ela sucede de um dia num bloco e outro dia no outro, no dia contrário à montagem dessas paredes, você tem acesso para já ir fazendo as conexões das elétricas e sistemas hidráulicos que estão dentro dos painéis, fazendo o plug and play deles, para fazer com que a montagem da estrutura avance paralelamente à montagem das instalações. Além disso, a gente tem uma terceira equipe que faz a montagem da cobertura no chão. Ou seja, o sistema ele já sai de fábrica com gesso acartonado, já sai com a terminalização bastante alta, de forma com que cobri-lo rapidamente é importante. E para isso, sempre ali em amarelo, ao lado de a cada 2 fundações que estão recebendo a montagem, tem uma equipe também fazendo a montagem de uma estrutura de cobertura inteiramente no chão, um módulo de 11 toneladas que é içado num movimento único, com telhas, inclusive, uma parceria da Tec Verde com o desenvolvimento junto com a ExoEst. E dessa forma a gente não tem nenhum trabalho em altura, sem ser tirar as cintas de içamento lá no telhado em 4 pontos de içamento. Eu vou mostrar umas fotos disso para vocês depois. Então a gente vai avançando no cronograma da obra. Como eu falei, né, tem 2 equipes atacando paralelamente e a gente vai tendo essa característica, né? Então, sempre montagem, ali o verde, agora a cobertura foi içada. Eu já estou trabalhando em novas 2 coberturas e trabalhando em 2 montagens, né, das paredes e laje. E assim sucessivamente até a gente terminar o empreendimento. De que forma que isso é produzido? Isso é produzido na nossa fábrica. Essa aqui é uma imagem da nossa fábrica, que ela tem uma linha semi-automatizada de fabricação de painéis, onde a gente consegue fazer desse apartamento aí até 5 apartamentos por dia, especificamente. E, então, os painéis aqui, eles entram numa estação inicialmente automatizada, onde todo o framing é posicionado por um comando de CNC, que já vem com a comunicação direto do software, tudo dentro de uma plataforma BIM. Posteriormente, as chapas são aplicadas. Mais adiante, vocês podem ver os painéis em pé, ele gira de um lado para o outro para tombar, você acessar o outro lado. Nesse momento é que a gente faz as instalações elétricas, hidráulicas, mantas de isolamento, de acordo com a especificação de desempenho da parede, e ela segue à frente com as terminações. Seja ela colocar esquadria, fazer gesso acartonado, de acordo com a característica da parede. Então, a gente trabalha com essa abordagem de um método de execução industrializada. Essa daqui, mais à esquerda, é a outra área produtiva. Nós temos 2 pavilhões, um que só recebe a matéria-prima e transforma ela em kit para abastecer a linha de montagem, para que na linha de montagem a gente consiga suprimir o máximo de usinagem e seja realmente uma linha que trabalha só fixando perfis, placas, esquadrias, tudo preparado anteriormente. E aí eles são enviados para a obra para fazer a montagem das peças. Então, os elementos que a gente produz e monta tem essa característica aqui, que é basicamente o mesmo painel que foi aprovado agora na norma de frame, né? Então, painel em relação ao sistemas de steel frame, basicamente a mudança está nos perfis de madeira, mas esse painel ele sai com essa característica fechado e com mais elementos. Já sai com perfis de pingadeira, já sai com contramarco de fábrica, já sai com esquadrias com vidro, exceto esquadrias muito grandes, vamos dizer lá, maiores que 2,40 m. Em alguns casos, por risco de quebrar esse vidro, a gente opta por instalar em campo. Não é o caso desse projeto aqui, que é um pouco mais de cunho popular. E já sai com todas as paredes com essas instalações embutidas
e fechadas, só com pequenas janelas de acesso para fazer conexões em obra, com uma equipe de instalações elétricas e hidráulicas que são também de montadores, muitas vezes. A gente faz os painéis de laje, né, são entrepisos também de madeira, que já saem com as instalações todas embutidas. E, de acordo com o projeto, também a gente modulariza alguns elementos trabalhando de forma volumétrica. Nesse caso aqui é um caso de banheiro modular em madeira. Outros elementos também são produzidos, elementos especiais como escadas, treliças e alguns elementos volumétricos para fazer alguma composição de fachada. Então, com todas essas possibilidades do que o sistema construtivo nos permite, do que a gente tem capacidade de produzir dentro da nossa fábrica, a gente analisa projeto a projeto, levando muito em consideração essa abordagem aqui, que eu acho muito inteligente, lá do relatório da McKinsey sobre construção modular, sobre as vantagens e desvantagens da abordagem 2D versus 3D, mas não tem uma abordagem que seja a melhor para todas as situações. A melhor é a combinação delas para extrair o melhor delas em conjunto. E mesmo quando você trabalha só com 2D, que seriam tudo painelizado, ainda tem diferentes níveis de terminação, assim como os módulos. Então, existem vantagens e desvantagens, então isso aqui é um constante trade-off de tomada de decisão, né? Uma construção mais volumétrica carrega um pouco mais de logística, em compensação, e também matéria-prima, tem um pouquinho mais de redundâncias, em compensação ganha lead time, reduz work in progress, tem ganhos de produtividade expressivos, então a gente fica fazendo um balanceamento dentro das possibilidades da tecnologia construtiva. E aí, para isso, né, tendo essas possibilidades, o que nos orienta é a nossa filosofia de produção, que é uma filosofia, fazendo aqui uma cópia não autorizada do sistema Toyota. A gente criou a casa da construção industrializada, que seriam nossas bases, nossos pilares, o que nos orienta na hora de tomada de decisão desses trade-offs, onde a gente trabalha com facilitadores, né, a construção, o Lean Construction, BIM, Design for Manufacturing and Assembly, né, o design para manufatura e montagem, como habilitadores para os nossos métodos de entrega, que é uma plataforma de produto, uma plataforma de processo e kits pré-fabricados, painéis 2D, painéis 3D, que combinados dentro das regras dessa plataforma permitem com que a gente faça diferentes projetos. Aqui é um pouco sobre o fluxograma de desenvolvimento de engenharia, que ele é bastante detalhado e onde a gente traz também um viés industrial nesse conceito da fase de pré-construção, com cada elemento novo prototipado industrialmente, com tempos e métodos validados, instruções de trabalho detalhadas e trabalhando sempre no ambiente virtual, concentrando todas essas informações previamente. Aqui do lado, para comprovar isso, essa foto é de ontem. Essa aqui é a nossa fábrica, os 2 pavilhões da nossa fábrica. E aqui ao lado, nesse terreno baldio, para vocês terem ideia, a gente está montando os 2 primeiros pavimentos desse prédio, que vai ser feito lá em São Sebastião, para fazer toda a validação técnica dele, inclusive sal telhado para cima, num caráter de prototipagem e treinamento, para a nossa equipe entrar lá desempenhando na melhor performance possível, desde o dia 1, sem curva de aprendizagem, por ser um projeto novo. Aqui o sequenciamento de obras, para terem uma ideia. Então, primeiro uma fundação convencional, de acordo com o tipo de terreno, a montagem dos elementos, painéis de parede, painéis de piso. Depois a gente vai para a montagem da cobertura, que ela é feita inteira, desse pedaço inteiro, no chão, para depois içamento em um único tombo. Depois a gente entra com as terminalizações dessas instalações elétricas e hidráulicas que já saíram dentro dos painéis de fábrica. A gente tem um contrapiso de concreto depois dessas finalizações. Faz as terminações de drywall, tratamento de junta, e entra com etapas um pouco mais convencionais, que geralmente ficam fora do nosso escopo de entrega, revestimento cerâmico, pinturas, que conferem à edificação a característica visual, de desempenho e usabilidade igual a uma construção convencional e até com vantagens em relação a desempenho. E aí, no fluxo externo, né, tem todo o sistema de tratamento de junta de placas cimentícias, que é realizado num fluxo paralelo a esse trabalho que acontece dentro da habitação, que é o caminho crítico. Então, uma obra dessa, aqui eu trago obras similares a essa que nós executamos nos últimos 4 anos, para você ter ideia como que isso fica dentro de um canteiro de obras numa produção seriada. Então, essa obra aqui é uma obra em Londrina, onde a gente avança nesse ritmo de a nossa equipe de montagem entrega 2 blocos em 15 dias,
já com o telhado exatamente como ele está nessa foto aqui. Então, 2 blocos e 15 dias de trabalho para chegar na característica que está aqui nessa foto, fazendo essa montagem 2 blocos simultaneamente, como vocês podem ver, telhado no chão, em paralelo, a gente consegue chegar. A montagem das paredes e piso ela leva 6 dias, e aí ao final a gente, desses 12 dias corridos, tem mais um dia para subir a estrutura de telhado, e aí, no final das contas, em 2 semanas ali a gente consegue ir avançando, que é o ritmo que a gente botou como o nosso plano de ataque lá para São Sebastião. Só que a diferença é que são 2 equipes simultaneamente. A cada 15 dias nós vamos entregar 4 blocos desses aqui com a estrutura toda montada, com elétrica, com hidráulica, com esquadrias, com vedações, o sistema, digamos, estanque, para entrar na fase de acabamento. Essa aqui é a característica de uma obra da mesma obra já finalizada, onde a gente terminou o condomínio 1 e está trabalhando simultaneamente no condomínio 2. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que ela fica, a característica dela com o acabamento final. Outro produto que nós vamos colocar nesse empreendimento é uma casa, que também é o nosso produto, digamos, mais otimizado, que a gente está, inclusive, lançando como uma primeira obra em escala nesse contrato, que é a Casa 1.0, a casa vamos dizer, de entrada para habitações de interesse social, que tem um alto foco em industrialização. Uma casa simples, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, que foi um P&D, um projeto de pesquisa e desenvolvimento interno da Tecverde, que nasceu alguns anos atrás, com base numa visão de chegar numa casa que fosse montada e finalizada em um dia por uma equipe de 7 pessoas, uma equipe multifuncional, que pega a fundação no início da manhã e no final do dia entrega uma casa que está pronta para receber textura externa e pintura interna. A gente rodou esse fluxo de desenvolvimento. Como não tinha norma, ainda precisamos inserir essa casa nossa da Tec, e agora ela já é um produto comercializado. É um produto que nasceu com um mindset de industrialização. Como vocês podem ver, toda a modelagem digital antes da gente partir para a fabricação. Fizemos gema digital, protótipo em escala real, todas as listas de materiais validadas para garantir assertividade. E é o nosso produto de entrada que mais potencializa a estratégia da construção off-site com sistemas de construção a seco. E essa casa ela tem um modelo de entrega em kit, como vocês podem ver aqui. Aqui, no caso, é um banheiro mais painéis. Então, um módulo 3D, mais 7 painéis de parede, 3 painéis de forro e assim por diante. Entrega um pacote que permite, com um sistema híbrido composto por módulos, painéis e kits de partes, 85% de valor agregado na casa seja feito em um dia. Isso aqui baseado no custo total da edificação. 85% do custo é agregado em um dia por uma equipe de 7 pessoas no campo. Ao final desse dia, a casa fica exatamente nessa configuração aqui. Estanque, com elétrica e hidráulica pronta, pode ligar a luz da casa, ligar o chuveiro que vai estar sendo água quente, pronta para receber o acabamento, que aí é onde entra uma etapa um pouco mais de customização. E a gente vê assim, sair de uma equipe gigante, com múltiplas tarefas, para uma equipe multifuncional de 7 pessoas, é só o topo do iceberg. Porque isso traz uma enorme simplificação operacional, que quando numa obra em escala, como um desafio desse São Sebastião, a gente consegue entregar um canteiro mais limpo, 0 resíduos, absolutamente 0 resíduos naquela casa, todas as atividades são montagem, não tem transformação, não tem corte em campo. A logística fica mais enxuta, não tem almoxarifado em campo, tudo vai no kit, tudo é transformado em um dia, o caminhão vai embora, chega no outro dia, outro caminhão, tudo é transformado no dia. Você consegue avançar com terminalidade. E aí a proposta de valor dela em relação a um canteiro tradicional está justamente numa inovação no sistema construtivo, no sistema de desenvolvimento de produto, voltado para eliminar as atividades que não agregam valor no campo. Dessa forma, não é que a casa é mais barata que uma construção convencional, os materiais dela são materiais de mais valor agregado, materiais que vocês conseguem enxergar aqui amostras pela feira, mas eles potencializam um modelo de entrega que faz com que a gente consiga atacar essas ineficiências que já são conhecidas da construção convencional. Aqui, esse número aqui foi até generoso, que diz que só 42% do tempo é produtivo. Isso daqui talvez seja o estado da arte da construção convencional, 42% do tempo produtivo. A gente está atacando esses tempos mortos para potencializar um resultado que, caso contrário, ficaria na mesa e não beneficia ninguém essa ineficiência. Então, aqui é o vídeo de montagem. Seguindo as nossas premissas, a gente primeiro prototipou essa casa na fábrica, montamos e desmontamos elas 4 vezes, ela foi acompanhada por uma ITA, pelo Instituto Falcon Bauer desde o início, para fazer a validação técnica dela, e na sequência a gente já entrar com a atualização de Datec. Então, vocês podem ver a montagem das paredes, ali o reloginho, uma equipe de 7 pessoas, somente atividades de montagem. Então, essa casa
No campo, essa equipe só tem uma parafusadeira, não tem mais nenhuma ferramenta. Aqui a gente entra com os módulos, com os painéis de cobertura, que eles são estruturais, mas também já servem como forro, por baixo já está o gesso acartonado. Ali no banheiro modular, vocês podem ver que toda a parte mais complexa da edificação está ali, porque é um módulo de banheiro, de cozinha e de lavanderia. E aí ele entra pronto com uma laje, mais ou menos como esse case aqui da CMC modular. A gente estava trocando ideias antes, inclusive. Então, rufos, telhado, tudo acontece em um dia com 7 pessoas. Aqui, por exemplo, como é feita a elétrica. O sistema plug and play, vem um chicote na parede, vem um chicote no forro. O nosso montador, na medida que a equipe está buscando um outro painel, o montador já vai fazendo plug and play dos chicotes, tanto com a elétrica quanto com a hidráulica. Hoje, alguns dados de produtividade dessa casa. Então, ela é montada por uma equipe de 7 pessoas. Como eu já tinha ressaltado, ela agrega 85% do escopo em um dia. E naquela fábrica que eu mostrei para vocês, a gente faz uma casa dessas por hora. Então, esses são alguns dados. E juntando esses dois, que são os grandes produtos que a TecVerde tem para disponibilizar no mercado, a solução de prédio e a solução de casa, a gente juntou o melhor dessas soluções para conseguir endereçar esse desafio lá de São Sebastião. Obrigado, pessoal. Obrigada.